Vamos iniciar a segunda parte desse curso de Raja Yoga, iniciando o tema sobre os níveis da mente. Podemos dividir a mente de uma maneira didática em 3 níveis: o instintivo, o intelectivo ou intelectual e o espiritual. A mente instintiva é o depósito de memórias muito antigas. Ela existe nos animais, assim como existe nos seres humanos, e ela tem como características essencial a preservação da vida, os instintos e também são responsável pelas sensações. Em nosso corpo, o sistema nervoso involuntário está intimamente associado à mente instintiva. Então, nossas funções involuntárias, elas funcionam sem que nós precisemos nos preocupar com isso. A manutenção do corpo, como a digestão, a assimilação, a eliminação, enfim. Não precisamos nos preocupar que o coração vai bater, que os pulmões saibam respirar, que o sangue circule, enfim. Essas funções involuntárias, elas são parte da mente instintiva, fazem parte do nosso processo de preservação da vida. Essa mente instintiva também possui a memória genética. A nossa hereditariedade está relacionada a esse nível da mente. E há alguns hábitos adquiridos no passado remoto, antepassados muito antigos, que permanecem depositados nessa mente instintiva e que, vez por outra, vêm à tona. Normalmente esses instintos, eles permanecem reprimidos por uma série de processos de defesa que são perfeitamente estudados na psicanálise. Mas, vez por outra, a gente vê por aí reações de comportamentos bem instintivos que, como surtos, que aparecem, se manifestam e depois se recolhem. Então vemos situações muito graves envolvendo assassinatos, enfim, violências e práticas assim de extrema agressividade de seres humanos uns contra os outros ou contra a natureza, mostrando a presença de certos instintos animais, selvagens, bastante primitivos. A raiz também dos chamados pecados capitais se encontra na mente instintiva. Então, luxúria, ira, orgulho, etc., se encontram relacionados a essa mente. E há uma questão ligada a esse ponto que nós vamos abordar mais adiante, que é a questão dos agregados psíquicos, que são o quê? Tomemos por base os pecados capitais. Eles são legião. Então, assim, por exemplo, a preguiça. A preguiça possui várias formas de manifestação, o que chamamos de agregados psíquicos, mas no hinduísmo o termo mais próprio que nós usamos são vasanas e sanskaras. São formas de vida que têm sua existência nesse mundo instintivo, nessa região instintiva da mente. E essas formas de vida, elas têm vontade própria e desde esses recantos mais profundos, eles, vez por outra, vêm à tona, se manifestam e depois se recolhem quando gratificam o desejo que deu nascimento a eles. Essa questão é mais trabalhada dentro da psicanálise, vamos abordar isso mais adiante no decorrer do curso. Outra esfera da mente é a intelectual, essa esfera da razão, do batalhar das antíteses, da luta entre o sim e o não, essa questão toda ligada ao raciocínio, às análises, ao pensamento. É a mente que usamos muito, que é consciente em nós. Usamos-la com frequência para estudar, para trabalhar, para cuidar das coisas do nosso cotidiano, fazer contas, etc.
Essa característica da razão, ela prevalece em nós já há alguns séculos, né? Tem-se como o início da era da razão a época de Aristóteles, na Grécia Antiga. Essas qualidades como a razão, elas são muito úteis, elas têm sustentado o nosso conhecimento desde o início da era clássica, né? Mas para certos aspectos ela não alcança o nível de compreensão que se necessita. Em questões metafísicas, por exemplo, em questões ligadas ao mundo da espiritualidade, a razão, ela por vezes acaba não servindo como um veículo adequado para certas reflexões. Daí é que vem uma parte da própria mente, que é a chamada mente espiritual. Então, a mente espiritual tem-se pouco conhecimento sobre ela, porque no nível atual a gente trabalha mais com a razão. Mas ela é tida como o nível mais elevado do funcionalismo mental e também é chamada de mente interior. É a mente que nos coloca em contato com nossos mundos internos ou com os fenômenos relacionados a outras dimensões ou fenômenos relacionados a outras percepções que fogem de uma explicação lógica. O contato com os mundos internos, com outras dimensões, enfim, todos esses fenômenos metafísicos em geral são possíveis através da mente interior. Essa mesma mente interior, desenvolvida em certos tipos de pessoas, né, que consideramos como pessoas especiais, sábios, pessoas mais evoluídas que a média de nós aqui, né, da humanidade, é com a mente interior que essas pessoas deixaram obras fabulosas como a Bíblia Sagrada, os Vedas e tantos outros escritos que carregam uma linguagem diferente, uma linguagem que está mais para o simbólico e que, se nós quisermos ter uma compreensão mais profunda delas, temos que também aprender a dar vazão ou desenvolver essa mente interior, essa mente espiritual. Bem, na próxima aula nós vamos começar a falar a respeito do inconsciente e do subconsciente, ok? Até lá!